Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Feliz segunda-feira! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências que nós vamos dar continuidade com a nossa apostila lá na página 9. Então, peço que vocês peguem seu material e acompanhem juntamente com a prof, ok? Então, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os efeitos do calor. Na última aula, nós falamos sobre o calor como forma de energia, que nós produzimos o calor, né? E aqui nós vamos falar sobre os efeitos que o calor provoca, principalmente nos objetos, nas alimentações e em todas as outras formas de estados físicos. Aqui eu trouxe para vocês 3 tipos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Você sabe me dizer como é cada um desses estados? Então aqui nós vamos ver que o estado sólido é tudo aquilo que é concreto, que eu posso tocar, que eu posso pegar, né? Ele é mais material, vamos dizer assim. Eu posso pegar nele, sentir a sua textura, sentir a sua temperatura, né? Então, lá na apostila, vocês têm o exemplo da madeira, os tijolos, a argila que produz o tijolo, que são materiais sólidos, né? Eles têm uma forma definida, eles têm um volume, da mesma forma que a minha caneta. Ela vai apresentar um estado sólido com um formato definido e que eu posso tocar, eu posso sentir, tá? Já o meu estado líquido, ele não tem uma forma definida, ele é representado nesse estado e onde ele é colocado, ele assume o seu formato. Então aqui nós vemos a imagem de uma pessoa colocando suco no copo. Que formato esse suco vai ter? O formato do copo. Então, conforme eu coloco esse líquido em um tipo de espaço, ele vai acabar se moldando aquele tipo de espaço, tomando aquele formato, tá? E aí nós temos o estado gasoso, que é quando se transforma em vapor, se transforma num gás, numa fumacinha. Geralmente nós conseguimos identificar quando estamos cozinhando, estamos aquecendo alguma coisa e aí ele vai transformar a água desses alimentos no vapor, que é esse gás que vai subir então para o ambiente, ok? Então nós temos esses 3 tipos de estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, tá? E aí, nós vamos falar que o efeito do calor, ele pode provocar uma alteração no formato, no estado dos alimentos, tá? Então, se eu tenho lá um alimento no estado sólido, muito provavelmente esse meu alimento vai se transformar num estado líquido. Por exemplo, chocolate. Se eu tiro ele lá do meu armário, abro a embalagem, ele vai estar no seu estado sólido. Quando eu coloco ele numa temperatura quente, lá na panela ou de repente até no micro-ondas, esse meu chocolate vai perder a sua solidificação e vai se transformar então num líquido. Ele vai derreter. Igualmente ao sorvete. Se eu retirar o sorvete do freezer, ele logo vai derreter. A temperatura nossa ambiente para o sorvete é uma temperatura quente. Então faz com que ele derreta, né? Eu não preciso submetê-lo ao calor propriamente de uma panela, de um fogão, do micro-ondas. Apenas retirando ele do seu ambiente super gelado, ele já vai ter a sensação de calor e vai derreter, tá? Para que essas transformações aconteçam,
cada tipo de estado vai sofrer uma alteração de acordo com o tipo de temperatura. Então, o meu chocolate ele só vai derreter se ele estiver numa temperatura bem elevada. O meu sorvete, dentro da nossa temperatura normal, para ele já é uma temperatura quente, já vai ajudá-lo a derreter. Para que ele se mantenha na sua forma sólida, o chocolate pode ficar dentro do armário, pode ficar em cima da mesa, ele pode estar em qualquer lugar dentro do meu ambiente normal. Já o sorvete, ele precisa estar em temperaturas bem frias, bem baixas. Então, ele necessita estar dentro de um freezer para que ele possa estar solidificado, tá? A água, para que ela possa permanecer no seu estado líquido, ela pode estar na temperatura ambiente. Quando eu submeto ela a temperaturas bem elevadas, ela vai virar o vapor, o estado gasoso, né? Já quando eu coloco a água na forminha de gelo e levo no freezer, ela vai estar numa temperatura abaixo de zero. E isso vai favorecer a sua solidificação, por isso ele vai se transformar nos cubinhos de gelo, tá? E aí, você sabia que o calor faz com que a gordura passe do seu estado sólido para o estado líquido? Ele vai derreter. Então, ao lavar a louça, geralmente, quem tem em casa torneira aquecida vai facilitar para que a gordura que esteja lá no prato, na panela ou no talher, ao ser lavado, ele passe a ficar líquido. Então, facilita a lavagem. Já quem não tem, né, essa comodidade da torneira elétrica, aquece a água, joga lá na louça e a gordura vai se desmanchar, que vai facilitar a limpeza juntamente com o sabão. Somente a água não vai fazer a limpeza total, né? Então, para que essa gordura seja de uma forma mais facilitada para as pessoas retirarem ela de algum objeto, de algum material, é necessário aquecer a água e usar o sabão, tá? Já o calor, ele pode facilitar este cidadão a abrir esse pote de pepino em conserva. A gente vai no mercado, compra, faz higienização, né? Hoje em dia nós temos essa tarefa. E aí a gente vai abrir. Queremos servir um pepino bem gostosinho lá na hora do almoço, né? Ou como aperitivo. E aí a gente tenta. E faz força, e faz, e pega o pano de prato, e pede ajuda da mãe, pede ajuda do pai, e ninguém tá conseguindo. Então, muitas vezes nós utilizamos macetes, estratégias para facilitar a abertura desses potes. Então, a gente pode pegar lá a ponta da faca, introduzir dentro da tampa, fazer com que haja um vácuo de ar e aí essa tampa vai dilatar, vai aumentar um pouquinho o tamanho dela e vai se desprender do pote. Para que eu utilize o calor de fato, nós vamos ferver um pouco de água, vamos jogar ali na tampa deste pote e aí ela vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho, vai se soltar e aí eu vou conseguir abrir. Lembrando que se vocês tentarem essa estratégia de ferver a água, é muito importante que quem faça o manuseio sejam os pais, porque a água quente causa acidentes, tá? Então, o calor vai aumentar, vai fazer com que o meu material tenha o seu tamanho alterado, facilitando então o seu desprendimento, tá? Já quando o meu material vai se solidificar, ele vai sair então da sua temperatura ambiente para uma temperatura mais fria, que é o caso então do refrigerante, vamos pensar assim, ele vai aumentar o seu tamanho
e a garrafa não vai comportar o volume que existe. Então ela vai quebrar, ela vai partir, ela vai estourar, porque ela não vai suportar essa grande quantidade de material. Então, se eu pego a minha água líquida, ela tem um certo volume, ela toma um certo espaço. Quando eu submeto a baixas temperaturas e vai se solidificar, ela vai aumentar o seu tamanho. E aí, a capacidade que de repente o recipiente tem para aquela quantidade de líquido, na solidificação ele não vai ser o suficiente, então ele vai estourar, vai fazer com que a garrafa se quebre, tá? E aí nós temos uma experiência. E hoje eu vou baixar aqui. Espero que vocês consigam me enxergar hoje. Então vamos pegar os nossos copos. Vou pegar aqui a água bem quente. Lembrando que se vocês tentarem em casa, peçam ajuda de um adulto. Vamos pegar a água da torneira, que é a água ambiente. E vamos pegar o creme de leite. Então, nós vamos pegar aqui uma colher. Olha. Vamos colocar aqui no copo com água normal, água ambiente. E vamos colocar, olhem aqui, ó. Vocês vão conseguir enxergar direitinho. E agora eu vou colocar esse creme de leite na água quentinha. Olha. Olha o que a água quente fez com o meu creme de leite. Dissolveu, desmanchou, tá? Se misturou totalmente aqui com a água quentinha, ó. A gente até percebe umas bolinhas aqui, mas que ainda não se desmancharam, mas a sua totalidade se desfez na água quente, tá? Já na água ambiente, ele ainda tá aqui, ó, normalzinho, ó, do jeitinho que eu coloquei. Não se desmanchou, não se misturou a água, continuou aqui, ó, tá? Agora, a pergunta que não quer calar, meu povo. Por que isso aconteceu? Então, vamos lá. Lembra que nós acabamos de falar sobre o Você Sabia? Que a água quente, ela dissolve a gordura, ela ajuda ela a desmanchar do seu estado sólido, transformando no estado líquido. É isso que a água quentinha fez. Ela desmanchou, então, o meu creme de leite, que é bem gorduroso, tá? E espalhou, se misturou com aquela água. Já na água em temperatura ambiente, é favorável, ela não vai alterar o estado físico do meu creme de leite, tá? Lembram que nós fizemos a nossa experiência no vídeo passado da água quente, água ambiente e água fria? Quando eu coloco o dedo lá na água bem gelada, fica um determinado tempo e transfiro para a água ambiente, a sensação que eu tenho é que ela tá morninha, ela tá quentinha, né? Com o creme de leite aconteceu isso. Eu tirei ele do seu estado geladinho, coloquei na água quente e ele se dissolveu, tá? Já na água ambiente, ele vai sentir refresco. Ele vai imaginar que está ainda dentro da sua temperatura normal e aí ele não vai se misturar com a água, tá? Então, experimentem fazer essa experiência, lembrando que manuseio com água quente juntamente com os pais, ok? E vamos falar de bons e maus condutores de calor. Quem não gosta de um abraço, né? E estamos agora num período em que
nos é privado esse privilégio de ter o contato com as pessoas, principalmente as que amamos. Mas nós, seres humanos, produzimos temperaturas, né, dentro do nosso normal de 36 graus. Então é um calorzinho, gostosinho. E quando estamos em contato com outra pessoa, que nós nos aproximamos, né, no caso, no contato do abraço, nós temos essa transferência de calor de um para o outro. Então a gente mantém ali a temperatura bem quentinha. A mesma coisa acontece quando a gente sai da nossa cama e vai lá para a cama dos nossos pais. É sempre mais quentinha, né? Por quê? Porque ali está tendo duas pessoas trocando calor. E aí quando você chega lá geladinho, que você não conseguiu se aquecer na sua cama, vai lá na cama dos pais, a cama tá super gostosa, bem aquecida, né? Juntamente temos os metais. Eles também são ótimos condutores de calor. Então, as mães, as meninas que utilizam a chapinha, elas acabam percebendo a facilidade do calor, transformando ali a forma do cabelo, né? Também temos o ferro de passar roupas, que é outro material condutor de calor, facilita ali a transferência, desamassando o tecido, então ele acaba alterando o estado físico do material que ele entra em contato. Por isso ele é chamado de bom condutor. Lá no material de vocês, na página 13, vocês têm um exemplo da panela, que nós já vimos também na aula anterior. Para que o meu alimento esteja cozido, primeiramente eu vou colocar na panela e aí o calor da chama do fogão transfere para a panela, aquece o material da panela para então aquecer o meu alimento, né? Diferente do isopor. O isopor é um péssimo condutor de calor, por isso ele é utilizado para refrigeração de bebidas. Ou quando nós vamos à praia para manter ali fresquinho as frutas ou algum alimento que não pode estar em contato com o calor, né? Ou o famoso picolé, o geladinho, o sorvete que as pessoas vendem, também são colocados em caixas de isopor. E aí, como ele não vai transferir calor, ele vai manter a temperatura baixa, refrigerando então as guloseimas, as bebidas ou o material que eu introduzir ali, né? Então, materiais como isopor, madeira, tecido não são bons condutores de calor. No inverno, temos o costume de se entupir de roupas, né? Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas que encho de roupa o meu corpo, né? Acho que se eu tiver todas as roupas do guarda-roupa estão em mim, porque eu sou muito friorenta, eu tenho muito frio, o meu corpo não consegue manter uma temperatura normal, né? Eu sempre sou muito gelada, então me encho de roupas. Mas você sabia que não é roupa que vai me aquecer? É o calor do meu próprio corpo. Então, a roupa, o cobertor, o calçado que eu coloco, ele não é o responsável por me aquecer. Ele é o responsável por não permitir que o calor do meu corpo seja transferido para o ambiente. Então, ele vai isolar o calor aqui comigo. Quanto mais roupas eu colocar, eu vou me manter aquecido com o meu calor e ele não vai deixar esse calor sair para um ambiente que vai estar com a temperatura mais baixa e vai tentar roubar o meu calor. Então, vai se manter ali. A mesma coisa o cobertor, a cama quentinha dos pais. Já que está havendo troca de calor ali entre os dois adultos, né? Aí você chega geladinho embaixo das cobertas quentinhas, é porque houve aquela troca anteriormente e o cobertor está isolando o calor do restante do ambiente. É isso que acontece com as roupas também. Ela isola o nosso calor, não permite que o ar frio nos roube essa temperatura gostosa que a gente vai fabricando no nosso corpo e as roupas vão mantendo ali o calor conosco, tá? E aí, como o iglu consegue proteger do frio? Vamos imaginar que a gente fez uma viagem para o Alasca. Estamos lá conhecendo o ambiente
E aí a gente precisa descansar, né? Vai escurecendo, está frio e a gente precisa ter um ambiente para se proteger. Então vamos construir um iglu, né? O iglu, gente, apesar dele ser feito de neve, ele é feito com a neve compactadinha ali, é como se eu tivesse construído um tijolinho, né? Ele é muito leve, ele é mais leve que um isopor, gente, por incrível que pareça. E ele tem o ar por fora, né? Tem o ar por dentro. Então, por isso que ele acaba sendo mais leve e ele acaba fazendo com que as temperaturas fiquem mantidas, não sejam elevadas nem tão baixas, tá? Então, quando eles constroem lá o iglu, que é o que vocês estão vendo na imagem, ele é feito de uma forma bem estratégica. Então, ele tem um isolamento térmico aqui por fora, que não vai permitir que o vento, a temperatura gelada adentre. Aí nós temos uma plataforma mais alta, que é onde nós vamos imaginar que estejamos aqui dentro, vamos dormir neste lado mais alto, tá? Nós temos o duto de ventilação, que é por onde também eu posso fazer a minha chaminé. Lá eu vou construir a minha fogueira, vou ter a minha lamparina para deixar o espaço mais claro. E a parte mais baixa é onde eu vou fazer a minha fogueira. Por que tudo isso, né? Aqui também nós vamos ter essa entradinha bem complicadinha para que não entre o ar gelado também. E a temperatura aqui se permaneça, vamos dizer, todos com o mesmo tipo de calor. Deixar o calorzinho ali bem mantido, tá? Então, dentro do meu iglu acontece o seguinte: como eu estou produzindo calor, a pessoa que está sendo meu companheiro ali também está produzindo calor, nós estamos nessa troca com o ambiente, estamos lá com a fogueirinha que também está aquecendo. Não vamos ficar sufocados, porque nós temos o duto de ventilação e as temperaturas baixas, elas descem. As temperaturas altas, elas sobem. Por que nós vamos ficar na parte mais alta? Porque nós vamos ficar aquecidos, o calor vai subir, o calor vai ficar mais na região alta, o frio vai ficar lá para baixo. Então, havendo essa troca, a gente tem o nosso ar ali para a gente respirar, não vamos ficar inalando fumaça e vamos nos manter aquecidos dentro do iglu. Bem legal, né, gente? Uma construção assim bem estratégica. E saindo então das temperaturas baixas, vamos falar das temperaturas altas, vamos falar do aquecimento global. Ouvimos muito falar disso, mas será que realmente entendemos o que vinha a ser o tal do aquecimento global? Então, ele é um fenômeno do efeito estufa. Ele é um efeito natural do nosso planeta, né? Ele vai manter a parte do calor do Sol próxima à superfície terrestre. Então, vocês percebem aqui como se fosse um isolamento, né? E aí o planeta lá dentro. Então, aqui vamos dizer que é o efeito estufa. Ele fica aqui por fora. Sem esse efeito, nós iríamos tomar diretamente as radiações solares. Então, ia ser impossível viver na Terra, porque ia ser um lugar muito, muito quente. Então, esse efeito, ele ajuda a diminuir um pouquinho essa radiação tão forte. Mas por que a preocupação do aquecimento, então? Porque nós estamos produzindo muitos gases, principalmente o gás carbônico, dos carros, né, das fábricas. E aí, todos esses gases, eles ficam presos aqui. E o calor tem dificuldade em sair,
em ser repelido. Então, aqui na apostila de vocês, nós temos esta imagem do Sol enviando então a radiação solar. Nós temos aqui a radiação absorvida pela Terra, que entra em contato direto. Nós temos a radiação refletida pela superfície da Terra, bateu aqui e voltou. E temos a radiação refletida pela atmosfera, que nem tem contato com a Terra propriamente. E com o aumento dos gases nesse efeito estufa aqui, a radiação ela tem dificuldade em sair. Então ele vai ficando preso e vai aumentando a temperatura na Terra. Isso vai acabar trazendo consequências para as geleiras que vão derreter, vão fazer com que o nível do mar aumente. Então vai trazer também muitos prejuízos a nós seres humanos, né? Então, o que nós podemos fazer para que a gente possa manter a radiação, né, longe de prejudicar o planeta, e também que o efeito estufa tenha sua função de acordo com o que ela precisa acontecer, que é atrair ali a luz solar, o calor, mas também repelir para que não fique aquele calor ali incessante o tempo todo. Então a gente pode adotar medidas como andar de bicicleta, ao invés de ir para a escola de carro, vamos de bicicleta, para quem mora pertinho, vamos a pé. Ou podemos adotar a carona solidária, eu e meu vizinho vamos para a mesma direção. Uma semana eu uso o meu carro, na semana seguinte eu uso o carro do vizinho juntamente com ele. Então vai diminuir essa propagação dos gases carbônicos, né? Eu vou estar diminuindo o carro, vou estar diminuindo também a poluição. A diminuição da carne, o consumo excessivo de carne, ele acaba eliminando grande quantidade da grama, do pasto, e tudo isso também ajuda a terra a se refrescar. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de pasto, é sinal de que eu estou também contribuindo com desmatamento, que vai precisar acontecer para que eu tenha um espaço para o gado pastar. Então, acabo também diminuindo a quantidade de árvores, que ajuda também o planeta a ter um respiro, né? Ela pega o ar sujo e transforma em ar limpo. Se eu cortar todas as árvores, eu vou acabar propagando muito mais gás carbônico e vou ter pouco oxigênio, porque aí eu vou ter poucas árvores para fazer essa troca para o ambiente. Consumismo. Quanto mais eu consumo, mais bens naturais eu preciso retirar lá das florestas e natureza para a fabricação dos meus produtos. Então isso acaba gerando também gasto para o planeta. Ele está perdendo seus bens naturais, os seus recursos, né? E aí isso também auxilia com que o planeta vá aumentando a sua temperatura. E dar preferência ao consumo de produtos fabricados próximo ao local onde nós moramos. Hoje em dia, a internet facilita muito a nossa compra. Eu não preciso sair de casa. Basta eu digitar ali qual é o produto que eu quero, colocar no meu carrinho, efetuar a compra, esperar alguns dias e ele vai chegar na porta da minha casa. Isso vai gerar o transporte, caminhões, os trens, para facilitar então a entrega na minha casa. Para que isso diminua, eu posso estar indo na lojinha do Seu Zé ali na esquina de casa, posso estar indo numa lojinha algumas quadras da minha casa ou do meu trabalho, posso ir a pé, fazer todo esse trajeto também de uma maneira que não propague tanto gás carbônico, que eu não precise usar carro, ônibus ou outros tipos de transporte que influenciam aí o aquecimento da Terra também. E agora, vamos para o nosso gabarito comentado? Vamos fazer uma pausa no vídeo
Vamos registrar as atividades, colocar em prática tudo que vocês entenderam do conteúdo e aí nós vamos retomar fazendo as correções, ok? Então, lá na questão Eu Cientista, da página 12, converse com o professor e os colegas sobre a seguinte questão: o que aconteceu com o creme de leite em cada copo? Então, no copo com água fria, o creme de leite fica inteiro sem se dispersar. Ele se manteve ali, tanto que tá aqui até agora. Já a água morna vai fazer com que a gordura se espalhe, se dividindo em porções menores, que no nosso caso acabou se dissolvendo por inteiro ali no copinho de água, né? Já que ele tem muita gordura, o calor da água acabou derretendo ela e fazendo ela se espalhar, ok? Lá na página 16, o calor é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para que tem baixa temperatura. Observe a figura de um copo com água e cubos de gelo e, com base na informação anterior, faça o que se pede. Pinte de azul a porção de água em que a temperatura é maior. Então, lembrando, se eu tiro meu dedo lá na água congelada e coloco na água com temperatura normal, a água da torneira, a sensação térmica que eu tenho é que a água está morninha. A mesma coisa vai acontecer com o gelo. A sensação que ele tem é que essa água está quente. Então, ele vai acabar tendo a sensação de que a água está com maior temperatura. Desenhe setas indicando o sentido da transferência de calor dentro do copo. Então, a transferência vai acontecer do estado líquido para o estado sólido. Então, a água que já estava ali dentro do copo vai passar o calor para os cubos de gelo, facilitando então o seu derretimento. Sabendo que a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36 graus, responda: por que sentimos frio no ambiente em que a temperatura é de 10 graus? Que é mais ou menos o que eu estou sentindo hoje, gente, porque tá muito gelado. Então, transferimos o calor do nosso corpo, que está com a temperatura maior, para o ambiente que está com a temperatura menor. Então, veja, a diferença de 10 graus do ambiente para 36 graus do meu corpo, eu vou estar com a minha temperatura sendo roubada pelo ambiente, né? Já que eu estou com a temperatura maior, o ambiente rouba, por isso eu fico com a sensação de frio, tá? De que maneira os agasalhos nos protegem das baixas temperaturas? Eles dificultam a transferência do calor do nosso corpo para o ambiente. Então, eu produzo o meu calor, me encho de roupa e essas roupas vão manter o calor aqui comigo. Ela não vai permitir que o calor saia para o ambiente, me seja roubado, né? Yara vai cozinhar uma sopa que precisa ser mexida por 20 minutos. Entre as colheres representadas nas imagens a seguir, circule aquelas que Yara pode usar sem correr o risco de queimar a mão. Então, nós temos a colher de madeira, que hoje em dia dizem que não é muito recomendada. É melhor a de silicone do que a de madeira, por conta dela criar bolor, mofar, envelhecer. A colher de metal vai acabar superaquecendo, já que ela é um ótimo condutor de calor. Então, não é aconselhável ficar ali 20 minutos mexendo a comida, porque o calor vai passar para a colher e vai queimar a minha mão. E a colher de plástico, também ela é aconselhável no manuseio para fazer as comidinhas. O cachorro de Lucas gosta de ficar deitado sobre o piso da cozinha, do banheiro, da lavanderia, quando o dia está muito quente, apresentando altas temperaturas. Explique a Lucas por que o seu cão faz isso. Então, esses ambientes costumam ter pisos que facilitam a transferência de calor do corpo do animal, que está bem elevado, para o piso que está bem fresco, bem abaixo.
Então, assim a temperatura do animal diminui, porque ele vai transferir o seu calor para aquele piso gelado e aí ele vai se refrescar. Ao abrir o forno logo após fazer um pão, é possível perceber que ele está muito quente. Assim, se alguém encostar na forma ou na grade metálica, pode se queimar. Por isso é importante usar luvas de tecido espesso ou de silicone, porque o contato direto com a forma ou as grades metálicas causa queimaduras e o uso de luvas as previne. Os metais são condutores de calor, eles vão fazer essa transferência da chama e aí a chama passa o calor para essas grades metálicas e para a forma. E elas vão fazer essa transferência para os próximos materiais. As luvas, assim como a roupa que mantém o meu corpo protegido do frio, porque ele vai isolar ali, ele também vai isolar a minha mão. Ele não vai permitir que o calor passe e entre em contato comigo, tá? Porque eles não são bons condutores, eles não vão fazer a transferência. Ele vai isolar o calor lá onde ele está, vai deixar ele lá e aqui a minha mão vai ficar protegida. Explique como ocorre a transferência do calor nas duas situações, com luvas e sem luvas. Então, o calor da forma ou da grade é transferido para as mãos. Eles estão trocando o calor do quente para o mais frio, porque a minha temperatura está mais baixa, né? E aí eu vou queimar a minha mão. Óbvio que a gente não vai colocar a mão diretamente ali, né? A gente tem consciência disso. Com as luvas, esse calor é transferido em menor intensidade. Eu até posso sentir a minha mão estar quentinha, mas não vai queimar a minha mão, porque o material da luva vai fazer com que a minha mão fique protegida, que ela não sinta aquele calor diretamente. E aí, lá no nosso material do caderno de atividades, na página 56, Luciana esqueceu uma garrafa de vidro com água no congelador. Sabendo que a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso, observe a imagem e assinale a alternativa que explique o que aconteceu com a garrafa. Por que ela quebrou? Ela quebrou porque ao congelar a água, ela ocupou mais espaço. Lembram que eu falei que enquanto ela está em estado líquido, ela toma o formato do recipiente e ela vai tomar aquele tipo de espaço. Quando ela vai solidificar, ela aumenta o seu tamanho. E aí o recipiente não vai ser suficiente para segurar ali. E aí ele vai se partir, porque é muito maior o tamanho do volume do gelo que se criou ali do que o recipiente que estava guardando, tá? Relacione os materiais listados abaixo aos respectivos objetos que são feitos com eles. Então, temos lá a xícara com café com leite. Então, temos a cortiça, que é esse material aqui de baixo, e cerâmica, que é a xícara com o pires, ok? Aí nós temos o casaco, que é lã, péssimo condutor, né? Porque ele só vai isolar dentro da pessoa o calor, ele não vai permitir que seja transferido. Aí nós temos esse outro copo de café, que nós vamos ter isopor neste material e papel aqui por fora. E por último, a panela com uma colher de pau. Então, nós temos o metal da panela e a madeira da colher. Agora, classifique os materiais de que são feitos os objetos representados acima em bons ou maus condutores. Então, um bom condutor vai ser o metal da panela, que vai transferir então o calor que ele recebe da chama, a panela se aquece, então ele vai passar para os alimentos. Maus condutores, a cortiça, que é aquele material que segura então a xícara que estava o café,
A cerâmica também não vai transferir o calor. Madeira, lã, isopor e papel também não transferem. Então, eles não vão ter troca de calor, tá? 10. Assinale as afirmativas que completam corretamente a frase abaixo. Blocos de neve compactados são usados para construir iglus porque funcionam como maus condutores de calor, isolando o interior do iglu do ambiente externo, e maus condutores de calor, mantendo o ambiente interno mais quente que o externo. Então, quando eu falo em mau condutor, é que eu não vou trocar, eu não vou transferir o calor para os outros. Eu vou manter ele ali do jeitinho que ele está. Ele não vai deixar sair, mas também não vai trocar calor com mais ninguém, tá? Alguns gases têm a capacidade de manter parte do calor do Sol na atmosfera terrestre, garantindo a temperatura do nosso planeta. No entanto, o aumento desses e de outros gases poluentes tem elevado a temperatura da Terra. Com base nessas informações, encontre no caça-palavras o nome do fenômeno natural que ajuda a manter a temperatura da Terra, que é o efeito estufa, de um dos gases que ajudam a manter o calor do Sol na atmosfera, que é o gás carbônico, de um meio de transporte que evita o aumento de gases poluentes no ar, bicicleta. Então, espero ter tirado todas as suas dúvidas, ter contribuído nas atividades com vocês. Espero que estejam todos bem aquecidos, porque hoje está bem frio. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal!